Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 2 de maio de 2022. O Senhor me trouxe a sua palavra em Provérbios, capítulo 9, versículo 7 em diante. Provérbios, capítulo 9, do versículo 7 em diante. Diz assim a santa palavra de Deus: O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Amém, Senhor nosso Deus. Salomão teve muita sabedoria da parte de Deus. Mas, no fim da sua velhice, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Não se sabe se Salomão foi salvo ou não. Só cabe a Deus. Mas toda a sabedoria que Deus lhe deu foi um talento, um dom que Deus lhe emprestou e que permanece até hoje. A sua sabedoria. Do livro de Provérbios, do livro de Cantares de Eclesiastes, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por Salomão, permanece até hoje. E aqui diz a Escritura: o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si. Tentar calar uma pessoa que não tem temor a Deus. Tentar corrigir uma pessoa que não tem temor a Deus. Vai trazer afronta. Vai trazer contenda. Então temos que estar sempre vigilantes. O inimigo, meus irmãos, ele arma as suas ciladas e não faz aquele auê, aquele alvoroço, mas tudo no silêncio, tudo quietinho. E ele prepara essas armadilhas, essas ciladas astutas, como diz a palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa está desapercebida. Ou é na fila de um supermercado, ou é na fila de uma lotérica, ou é perto, próximo do bairro, entre os vizinhos, ou dentro da própria casa. Então o adversário está preparando as suas astutas ciladas. Aí o que acontece? Você recebe uma afronta. E a Escritura Sagrada diz para não tratar da mesma maneira, para não pagar o mal, o mal com o mal. Por isso o Senhor Jesus diz para nós vigiarmos e orarmos. Aí você vai e repreende o escarnecedor. Repreende aquele que está falando besteira. Repreende aquele que está irado, querendo arrumar confusão com qualquer um. Daí o que acontece? A afronta toma para si. Você tentou corrigir uma pessoa que não tem temor a Deus, tentou corrigir uma pessoa, repreender uma pessoa que está ali às vezes até sob o efeito do álcool, das drogas, ou está num dia de ira, de fúria.
e aí acaba recebendo esta afronta para si mesmo. Acaba ouvindo o que não queria. Deus nos faz sábio, ouvinte. O silêncio é a melhor resposta. Um certo salmo, se não me engano, o Salmo 41 ou 141, Davi diz: enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Em uma certa oração ele diz: coloca uma guarda à porta dos meus lábios. Em outra passagem o salmista diz: o que pensei, os meus lábios não transgredirá, não falará. Me fiz como mudo, mesmo acerca do bem. Aí alguém vai lá: não, eu vou resolver esse problema do meu jeito. Eu vou ver, mostrar para essa pessoa que eu sou o tal. E vai lá e repreende o escarnecedor, achando que está fazendo certo, mas na verdade está deixando a palavra de Deus e lançando ela para trás. Não, eu não quero a palavra de Deus, eu vou lançar a palavra de Deus para trás e vou agir do meu jeito brasileiro, do meu jeito. Vou mostrar para esse sujeito quem manda aqui. Vou mostrar para essa pessoa o seu devido lugar. E daí vai, ou está no trânsito, e acaba revidando, brigando no trânsito. De repente essa pessoa está armada e acaba perdendo a vida por causa de algumas palavras que saíram da sua boca. Deus está nos dando sabedoria por esta palavra, ouvinte. Deus nos chamou para ser de santos, separados dos gentios, separados do mundo. E aqui está o ensinamento da sua palavra. Se alguém te ferir a tua face, ofereça a outra face. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Se te pedir a tua capa, ofereça também a túnica. Então aqui estão os mandamentos, o ensinamento de Deus para as nossas vidas, para não receber afronta, para não receber ser agredido, para não receber alguma coisa e que pode até ceifar a vida. Então a Escritura diz que nós não devemos repreender o escarnecedor. Ah, o meu vizinho ainda não é convertido, ele não é cristão, e ele está me fazendo mal, está falando besteira, está falando isso, aquilo. Daí você vai lá e revida com a mesma moeda e vai ouvir coisas piores. O que nós devemos fazer? Ficar em silêncio. Se podemos recorrer à justiça, recorremos à justiça. Se não, dobramos os nossos joelhos e oremos a Deus, e Deus dará a direção. Porque o nosso Deus não dorme e nem tosqueneja. Seus olhos estão atentos. Os seus olhos repousam sobre o justo. Em outra passagem, o apóstolo Pedro diz que Deus se agrada do sofrimento do justo. Qual sofrimento? Aquele que se submete à vontade de Deus. E que mesmo fazendo bem está sofrendo. Isto agrada a Deus, porque Deus é o que faz a justiça. Deus criou o ímpio para o dia do mal. O Senhor dará paga, dará recompensa àqueles que Deus não se agrada, segundo a sua vontade, o seu querer. Mas muitas vezes, não é aquilo que você pensa que Deus vai fazer com aquela pessoa. Muitas vezes, Deus salva essa alma que te persegue. Por isso que é nosso dever é orar, é interceder por estas vidas, e não desejar o mal, e não desejar que o teu inimigo morra, porque Salomão não desejou a morte dos seus inimigos.
Nós devemos orar por esta pessoa que persegue. O Senhor Jesus nos ensina: oreis por aqueles que vos perseguem. E às vezes acha que vai resolver revidando. E não é assim, meus irmãos. Não é assim que a gente vence o mal. Mas é no silêncio. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Eu vou censurar esta pessoa, ela está falando demais. Não faça isso. Vai receber a sua mancha. Vai ser envergonhado, envergonhada. Aqui está a palavra de Deus, ouvinte, que nos dá a sabedoria para nos conduzirmos aqui nesta terra. Esta palavra, ela veio do céu. Ela veio do Espírito de Deus. Foi escrita por Salomão, mas foi inspirada por Deus. E aquele que está lá em cima, ele vê todas as coisas. É como se nós estivéssemos aqui nesta terra num labirinto, andando por vários lugares, vários becos, várias viradas, várias salas, mas nós não vemos a saída. Somente aquele que está lá em cima consegue enxergar a saída. E Deus enxerga todas as coisas. E a palavra dele é a luz para os nossos caminhos. É a lâmpada para os nossos pés que ilumina os nossos caminhos e nos dá a direção exata de como devemos agir. Não repreendas, versículo 8. Não repreendas o escarnecedor. No versículo 7 diz: o que repreende vai receber a recompensa. No versículo 8 diz: não faça isso. Não repreendas o escarnecedor. Deus está dizendo: não. Meu filho, não faça isso. Não coloca a tua mão. Não age com a tua força. Mas coloca nas mãos de Deus em oração e fique no silêncio, porque é Deus que opera, tanto querer como realizar nas nossas vidas. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Você quer repreender alguém? Então repreenda o sábio. Repreenda o sábio que ele vai te amar. Quem é o sábio? É aquele que tem temor a Deus. O sábio é aquele que tem as palavras de Deus na sua vida. Ele vai responder desse jeito: é, meu irmão, é, minha irmã, você está certo, você está certa. Muito obrigado por este conselho. Esta é a pessoa sábia, ela tem humildade. Mas a pessoa tola, mas a pessoa escarnecedora que não tem temor a Deus, ela vai afrontar, ela vai revidar, ela vai reagir. Mas a pessoa sábia não. Tem uma passagem que o Senhor Jesus diz: não lancei pérolas aos porcos. Não dê coisas santas àquele que escarnece. O provérbios na mão de um bêbado é como um galho de espinho. Ele vai ferir. Ele vai te machucar. Mas o sábio é aquele que está com seu coração preparado. É aquele que já está debaixo de oração. É aquele que Deus já preparou o terreno para receber a semente. É aquele que através das nossas orações, das nossas lágrimas, Deus começa a quebrantar. Deus vai preparando esta pessoa através das nossas orações, da intercessão. Senhor, vai à frente. Senhor, eu não vou colocar minha mão não, mas eu vou entregar nas tuas mãos esta pessoa. Pai, vai à frente desta pessoa. Ó Deus, quebranta este coração. E quando agimos dessa forma, Deus prepara aquele coração para receber a palavra da correção, a palavra que transforma. E a palavra vem e muda aquele coração, e muda aquela pessoa,
Como está escrito na carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, que a mulher de Deus, ela ganha o seu esposo sem palavras, sem abrir a sua boca, sem revidar uma discussão, mas sem palavras, com o seu bom porte, como uma serva de Deus, uma santa de Deus. Talvez na sua casa esteja uma guerra, porque você tem revidado esta pessoa que ainda não é temente a Deus, que ainda não tem o seu coração convertido a Cristo. E só venceremos pagando o mal com o bem, tratando esta pessoa com mansidão. Um provérbio que diz que a resposta branda, aquela resposta mansa de paz, ela desvia o furor. E aquele que domina o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Muitas pessoas acabam entrando em confusão, se metendo em questão alheia. É como uma pessoa que pega um cão que passa pela orelha. Pela falta de sabedoria. Está escrito em Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento de Deus, o conhecimento daquilo que vem de Deus, da palavra. Muitas pessoas deixam a sua Bíblia, a escritura fechada, ou mesmo aberta, mas não é lida, não é examinada. E deixa a escritura de lado, não medita na palavra de Deus, não examina as escrituras. Adquira o conhecimento com tudo que possuis, adquira a inteligência, o conhecimento da palavra de Deus. Não deixe o adversário te humilhar, te envergonhar, mas medite na palavra de Deus, coloca ela na tua vida. Aplica a palavra de Deus na tua vida. E Deus te conduzirá por ela, para que você não tropece em pedra alguma, mas para que esteja firme no Senhor. Repreenda o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, mais sábio. Então o conselho de Deus é que nós venhamos a dar instrução para o sábio. Quem é o sábio, ouvinte? O sábio somos nós que estamos aqui ouvindo esta palavra e aplicando na nossa vida. Quem é o tolo? O tolo é aquele que rejeita a palavra de Deus e que cria discussão. E diz a palavra de Deus que o servo de Deus não deve contender, mas ser brando, apto para ensinar. A sua palavra tem que ser temperada com sal. Então dá instrução ao sábio. Se essa pessoa for sábia, estiver com o seu coração preparado, ela vai ouvir a palavra de Deus. Mas se essa pessoa não estiver com o coração preparado, não foi regada com a oração, você vai corrigir, esta pessoa vai revidar. Não lancei pérola aos porcos, porque voltando vos dilaceram. Olha o que o Senhor Jesus disse. Mas quando a pessoa é sábia, quando ela está com o seu coração preparado, ela se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O justo é aquele que foi justificado por Deus, que desceu as águas do batismo e que anda em novidade de vida, que é um servo e uma serva de Deus, justificado do seu pecado. Então a palavra de Deus não é para ser lançada de qualquer jeito, não é para ser, a gente não deve corrigir, repreender qualquer pessoa, mas pedir a Deus sabedoria e direção. Pedir a Deus e orar, interceder
Porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, antes de evangelizar uma mulher, lá no livro de Atos, ele intercedeu por ela. E Deus preparou o coração, e diz a Escritura que Deus abriu o seu entendimento para compreender a palavra da salvação. É tudo debaixo de oração. Não é pela nossa força. Às vezes, achamos que vamos fazer o certo, mas o certo é o errado. Então temos que buscar a direção de Deus e jamais revidar, para não receber a afronta. E muitas pessoas, por briga de trânsito, perderam até as suas vidas, ou briga de vizinho. O silêncio é a resposta. Receba esta palavra no teu coração, meu irmão e minha irmã. Palavra de sabedoria. Palavra que prolonga os nossos dias na terra. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Feche os teus olhos. Agradecemos a Deus. Pai Santo e justo, graças te damos pela tua palavra que falou aos nossos corações neste dia de hoje. Concede ao teu povo na terra, Pai, sabedoria, inteligência e entendimento para vencer todas as afrontas nesta terra, todas as lutas, em silêncio, quando alguém tentar revidar. Quando alguém tentar, Senhor, nos calar, que o Senhor coloque uma guarda à porta dos nossos lábios. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa nos dar sabedoria de não cair nesta cilada, de não revidar, de não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, e ficar em silêncio como o teu servo Davi, e ficar em silêncio como muitas vezes o Senhor Jesus ficava em silêncio. Ó Deus querido e santo, nos ensina a sabedoria, a nos saber andar aqui neste mundo e vencer este mundo e vencer todo o mal, meu Pai. Muitas vezes as pessoas são usadas por espíritos malignos e tentam afrontar, criar confusão, contenda, armando astutas ciladas. Mas pelo poder da Tua palavra, o Senhor nos ensinou neste dia de hoje que nós devemos permanecer em silêncio e jamais repreender o escarnecedor. Mas repreender o sábio, ensinar o justo, a Tua palavra. A orar por esta pessoa, Pai. Preparar o seu coração para que possa receber a Sua palavra, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. Abençoa cada ouvinte, meu Deus, concedendo sabedoria, entendimento e graça. Que o Senhor envie a Tua paz nestes lares que estão atribulados. Que o Senhor conceda sabedoria a esta pessoa, Pai, para que ela possa sair deste emaranhado de confusão na sua casa. Envia a Tua paz, a libertação, e receba esta voz de oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe o teu lar, a tua casa. E sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação no YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. E Deus tem me dado as suas palavras que está aí neste canal. Que seja para tudo, para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado.